Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Também cumprimento todo o povo de Deus que nos acompanha, pela internet. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Também sou grata ao Senhor por ter chegado aqui nesta tarde. Louvo a Deus pela vida do nosso pastor Fagner, pela vida da sua esposa, pela vida da sua família. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, que Deus levantou para estar à frente dessa obra e para cuidar de nós também, irmãos? Também sou grata ao Senhor pela vida da comissão e por estar aqui nesta tarde junto com as irmãs, o último círculo de oração de 2021. E eu sei que coisas grandes o Senhor tem preparado para 2022 para fazer aqui neste lugar. E eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de 1 Reis. Glória a Jesus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 16, versículo do 29 ao 33. E depois vamos ler o capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. Glória a Jesus. Deus é fiel, Ele é grande, Ele é poderoso e Ele faz coisas que humanamente olhando para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e o adorou. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de modo que Acabe fez muito mais para irritar o Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Capítulo 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então fez conforme a palavra do Senhor, e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém? Os irmãos podem sentar. Glória a Jesus. A gente vê Elias, irmãos, no capítulo 17, profetizando que não iria chover. Mas por que Elias estava profetizando que não iria chover? Aí a gente leu no capítulo 16, no versículo 29, sobre Acabe. Acabe, ele era rei de Israel. E naquele período em que Acabe reinava, Israel estava declinando espiritualmente. Israel estava se afastando cada vez mais da presença do Senhor por causa da idolatria. A cada dia Israel se afastava da presença do Senhor por conta da idolatria. A Bíblia diz que Acabe, o rei Acabe, ele fez muito mais coisas para irritar ao Senhor do
que os outros reis que foram antes dele. Acabe, ele levantou altares para adorar a Baal, a um Deus falso, a um Deus que eles acreditavam que era o Deus da fertilidade, era o Deus da chuva, era o Deus que provia todo o alimento para Israel naquele tempo. E ele levanta altares a esse Deus. E para completar, Acabe se casa com Jezabel, uma mulher idólatra que também conduziu Israel nesse mesmo caminho de idolatria a Baal. E o culto a Baal, irmãos, era um culto terrível. Era um culto onde havia prostituição, era um culto onde havia mutilação e era um culto onde havia sacrifícios de crianças. A gente encontra no livro de Romanos, capítulo 25, do versículo 1 ao 3, a prostituição que era praticada em adoração a Baal. A gente encontra no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 28, que eles se mutilavam para adorar, para invocar Baal. Quando eles queriam que Baal mandasse chuva, quando eles queriam que houvesse prosperidade e que não estava vindo a resposta, eles começavam a se cortar ao ponto de escorrer o sangue para que assim Baal respondesse a eles. E no livro de Jeremias, capítulo 19, versículo 5, diz que eles também sacrificavam crianças. Então veja a situação que estava Israel. Veja como Israel estava distante do Senhor. Pois o Senhor diz na sua palavra que somente a Deus devemos adorar. Somente a Deus devemos nos prostrar. Somente a Deus devemos render louvores e adoração. E agora o povo de Deus estava longe de Deus. Estava fazendo coisas que desagradavam ao Senhor. Estava fazendo coisas que ia completamente contrário àquilo que Deus tinha ordenado ao povo. E em meio a essa situação de crise terrível, em meio a esse contexto espiritual terrível, Deus levanta Elias. E diz no capítulo 17, versículo 1, Elias, tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Veja que eles adoravam a Baal, o rei Acabe adorava a Baal, porque ele acreditava que Baal mandava chuva, que Baal era que fazia com que a terra fosse fértil. E agora Deus levanta Elias e manda Elias ir falar para Baal que não vai chover, e é preciso ter coragem, é preciso ter autoridade para levar uma palavra assim, aleluia, a uma pessoa que tinha autoridade, que ele era rei, aleluia. Mas Deus, quando chama, Deus, quando ele dá ordem, ele se responsabiliza. Quando Deus levantou Elias, Deus estava se responsabilizando pela palavra que Deus tinha dado a Elias. E ele vai e profetiza que não vai chover. Aleluia, glória a Jesus. E não chove, irmãos. E durante muito tempo não houve chuva ali naquele lugar. E a Bíblia diz que Deus manda Elias se retirar dali agora. Por quê? Porque Acabe estava procurando Elias. A Bíblia diz que o rei Acabe, junto com Jezabel, tinha centenas de sacerdotes que adoravam a Baal. E quando se levantava um homem de Deus ou uma mulher de Deus para falar de Deus e para profetizar aquilo que Deus mandava falar para o povo, eles matavam os profetas. E era isso que acontecia. Elias foi, levou a mensagem do Senhor e agora eles iriam com certeza procurar Elias para matar. E Deus manda Elias se levantar e ir até o ribeiro. E o nome do ribeiro, irmão, se chama Ribeiro de Querite. E eu fui procurar o que significava Ribeiro de Querite. E Ribeiro de Querite, a palavra Querite, significa um corte, uma separação.
E quando Deus me revelou essa palavra de corte, de separação, Deus dizia assim: diga para a minha igreja que muitas vezes é necessário a separação para eu começar a agir. Muitas vezes é necessário eu te tirar de cena para eu começar a agir. Muitas vezes eu tiro de cena para dar livramento. Muitas vezes eu afasto pessoas de perto de você para te dar livramento. E muitas vezes a gente não entende o porquê é necessário separar. O porquê é necessário ir para Querite. E a gente muitas vezes em momentos difíceis, a gente pensa que é Deus nos punindo. A gente chega a dizer: Senhor, como é que é isso? Eu fiz a tua obra, foi eu que falei em teu nome, estou fazendo tudo certinho. E por que está acontecendo desse jeito? Deus tem o controle de tudo. Deus jamais perde o controle da situação. Deus, ele tem cuidado de você mesmo na situação difícil, assim como foi com Elias. Deus separa Elias, Deus tira Elias agora daquela situação e leva Elias para um lugar reservado, para que ali Deus pudesse mostrar também a Elias que ele é Deus que cuida. Aleluia! E quem depende de Deus e obedece a Deus, irmãos, vive milagres e é canal de milagres também para a vida de outras pessoas. Deus tirou Elias de cena, deixou Elias no ribeiro, mas Deus não deixou Elias só. E muitas vezes você diz: eu estou só. Como é, Jesus? Você não está só. Deus está cuidando de você. Deus apenas está te ensinando a depender dele. Porque não é você quem faz, não é você quem pode, não é você quem manda. É Deus quem faz, é Deus quem pode, é Deus que manda. Não é pelas suas forças, não é pelo que você tem, não é pelas suas condições, não é pela sua capacidade, não é pelo que você vê, mas é pelo que Deus é, e pelo que Deus faz, e pelo que Deus pode. E Ele está te ensinando a depender dEle. Ele está te ensinando a confiar nele. Entender que eu e você dependemos somente dele. E depender, quando a gente olha e diz assim: não, se não der certo aqui, tem aquilo ali, não é depender. Depender é você olhar a situação e dizer: e agora? E Deus dizer assim: descanse que eu vou prover. Está chegando providência de Deus nessa tarde para a sua história. Irmãos, eu não sei o que você precisa, mas Deus, Ele sabe, e Ele é Deus que provê. E Ele diz assim na sua palavra nesta tarde: vai para o Querite que eu vou dar ordem aos corvos para te sustentar. E os corvos traziam pão, os corvos traziam a carne, o ribeiro tinha água. Deus estava mostrando a Elias que Ele cuida. Deus, ele poderia ter mandado para Elias todos os dias a alimentação completa de um dia, a alimentação completa de um mês, a alimentação completa de quanto tempo Elias fosse passar ali naquele ribeiro, porque ele não sabia. Mas não, o Senhor ele mandava de manhã e mandava à tarde. Aleluia, para você esperar no Senhor, para você depender do Senhor, para você confiar no Senhor. Eu sempre digo que muitas vezes a gente confia mais no irmão, no parente, no vizinho, no amigo, no dinheiro, do que em Deus. Muitas vezes a gente confia mais naquilo que a gente vê do que naquilo que Deus diz. Porque é muito fácil quando Deus diz uma palavra aqui, a gente pega a palavra e sai com a convicção de que Deus ele vai fazer. E Deus vai fazer, Deus falou comigo, vai dar certo. Mas quando os ventos começam a se levantar, quando as tempestades começam a se levantar, quando os ventos contrários começam a abalar a estrutura, a gente começa a duvidar daquilo que Deus disse.
E a gente começa a perguntar: será, Deus, que foi o Senhor mesmo? Será que isso vai acontecer? Será que vai mudar? O Senhor disse que ia ser assim e agora está desse jeito. Deus está no controle. Faz parte do processo. Toda situação faz parte do processo para Deus te dar a vitória. Deus tinha algo grande ainda para fazer ali na vida de Elias e através da vida de Elias. Mas era necessário Deus primeiro mostrar ali a ele que ele tinha que depender de Deus. Ele estava só. Estava só ali no ribeiro. E coisa boa é ficar só com Deus. Às vezes é necessário estar só. Sabe para quê? Para a gente ouvir mais a voz de Deus. Para a gente prestar mais atenção naquilo que Deus quer falar com a gente. Porque quando às vezes tem muita gente, muita informação, muita fala, a gente pode se confundir. Aí Deus vai tirando muitas pessoas do nosso redor para que a gente pare para ouvir somente a voz dele. Aleluia, glória a Jesus, ele está nesse lugar, viu? Glória a Jesus. Elias está no ribeiro. É necessário se separar de certas situações para Deus agir. Deus às vezes nos tira de cena para que ele possa agir. E Deus às vezes nos afasta de pessoas que a gente não entende, para que ele venha agir na minha vida e na tua vida também. O versículo 4 diz: e há de ser que beberás do ribeiro. Glória a Jesus. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Veja como é a obediência. Coisa boa é obedecer à voz do Senhor. Elias estava ali naquela situação, sabia que que Acabe ia procurar ele, porque Acabe já tinha matado outros profetas do Senhor. E Deus diz: Elias, vai para o Querite. Irmãos, fazer a obra. Aleluia. Eita, Jesus, Deus falou agora ao meu coração. Coisa boa é fazer a obra. Só que quem tem que ser visto é Deus. Quando a gente faz a obra e Deus é quem vê, é bom, irmãos. Só que o que acontece? Muitos querem estar na dependência de Deus, mas não querem estar na direção de Deus. Muitos querem que Deus faça, mas não querem obedecer aquilo que Deus quer que seja feito. Muitos querem holofotes, aplausos, fama, né? Assim. Mas Deus tira Elias de cena para trabalhar na vida de Elias, para fazer algo maior lá na frente. Não é a fama, não é o sucesso, não é o aparecer, aleluia, mas é o servir e o obedecer. Levanta-te, Elias, vai para o ribeiro, fica lá o tempo que eu te mandar. Porque o tempo que Elias estava ali, Deus estava trabalhando na vida dele. Deus está trabalhando na minha vida. Deus está trabalhando na tua vida. Não se preocupe com o tempo que você vai passar na situação. Ai, irmã, mas já faz tanto tempo que eu estou vivendo assim e nada muda, nada muda. Mas quem te prometeu é fiel, irmãos, para cumprir. Quem fez a promessa é fiel. Quem te prometeu não foi o homem, foi Deus. Você lembra da promessa? Foi Deus quem fez? Então acalma o seu coração, descanse no Senhor e espere, porque Deus está trabalhando na tua vida primeiro para poder entregar aquilo que Ele tem separado para fazer na sua vida. Glória a Jesus. Quem depende de Deus vive milagres. Mesmo quando o ribeiro seca, continua acreditando na provisão e na providência de Deus. Elias estava ali, tinha pão, tinha carne e tinha água, mas não tinha chuva. E se não tinha chuva, irmãos, o ribeiro ia secar. E o ribeiro seca.
E quando o ribeiro seca, Deus dá uma ordem a Elias. Tem o tempo da mudança também. Deus levou para o Querite e agora Deus está tirando do Querite. Deus estava levando Elias agora para um outro lugar, para que algo maior Deus iria fazer na vida dele. O ribeiro secou, e quantas vezes a gente olha para alguma situação e diz: meu Deus, secou. Aleluia, Senhor, não tem mais jeito. Senhor, é o fim. E agora? Quantos neste dia abre o seu armário, olha e não tem nada, e diz: Senhor, acabou. O ribeiro secou. Quantos nesse dia olha para o seu guarda-roupa e diz: Senhor, olha as roupas como estão, o ribeiro secou. Quantos irmãos no dia de hoje olha as contas e diz assim: Senhor, o ribeiro secou, olha, a água acabou, o dinheiro acabou, o pão acabou, e agora? E agora que você já está preparado, já está pronto para viver o sobrenatural. A situação é necessária para que você viva o sobrenatural. Ô irmão, não estou entendendo, você vai entender. Deus te fortaleceu, Deus te preparou, Deus permitiu a situação chegar no nível em que você não sabe mais o que fazer, para dizer: eu cuido de você. Eu estou no controle da situação. Você tem que viver por fé. Você tem que confiar em mim. Você tem que depender de mim. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, é olhar para aqui e Deus diz assim: ó, bota o pé que você vai andar. E você dizer: mas Jesus, não tem como eu andar. Se eu botar o pé, eu vou cair. E Jesus diz: bota o pé e anda. Continua. Segue, prossiga, não desanime, não desista, não pare, porque eu estou no controle. Sou eu quem mando, sou eu quem faço. Então prossiga, continue, vai avante. Aleluia, o ribeiro secou, mas ele é o dono da chuva, ele é o dono da vida, ele manda a daraga sobre a cama, daraga sei. Ele é Deus de providência. Aleluia. Oh glória, você só precisa confiar nele. Não confie no ribeiro, confie nele. Aleluia. E Deus diz agora para Elias, aleluia, no versículo 7: passados dias o ribeiro secou, porque não havia chuva sobre a terra. Se não havia chuva, irmãos, não havia água. Se não havia água, o ribeiro seca. Se não havia água, não havia alimento. Se não havia alimento, havia fome. Se havia fome, havia morte. Era essa a situação de Israel. E Deus manda Elias agora sair de onde ele estava e ir até Sarepta e se encontrar lá com uma mulher viúva. Aleluia. Às vezes é necessário se encerrar, irmãos, um ciclo para que outro comece. Deus às vezes bota uma vírgula numa história para que outra história aconteça. Aí a gente não entende. Aleluia. E Deus manda Elias ir para Sarepta. O versículo 9 diz: levanta-te, vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. As viúvas naquele tempo sofriam, irmãos. Mas mesmo assim Deus diz: olha, vai e levanta, porque eu já dei ordem lá. Aleluia. Deus está dando ordem nessa tarde, irmãos, ao teu respeito. Você entendeu? Deus está dando a ordem nesta tarde a teu favor. A ordem já foi dada, irmãos. Aleluia. Está chegando novidade da parte de Deus. Você não vai morrer. Não é o fim. Aleluia. Glória a Jesus. Elias, vai para Sarepta, Elias. E ele se levanta e vai. Obediência.
primícia, mais uma vez, coisa boa é obedecer ao Senhor. Mesmo que a gente não entenda, mesmo que a gente não saiba o que vai acontecer, mesmo que a gente esteja sem direção de como fazer, mas quando eu paro e digo, não, Deus mandou, eu vou. Se Deus lhe mandou, faça. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça. Aleluia, porque Ele se responsabiliza. Aquilo que Deus mandou você fazer, faça e não temas. Sobre canchoradarabacai, porque o medo dia sobre mim chorecandarabacei, alaga sobre anda casto e me camanai. Assim diz o Senhor, eu sou Deus que dei a ordem. Choraga sobre cama da sei. Aleluia, Deus fala muito forte ao meu coração. Eu já dei a ordem. Aleluia, porque temer? Anda sobre deia mi chocama naia sou. Eu vou prover, eu vou mandar, eu vou sustentar e agada sobre mim choremi camanai. Só me obedeça. Oh, glória. Ah, Senhor, mas eu não tenho, não é você ter, é Deus que tem. Realmente você não tem, mas Deus tem e Ele vai prover. Oh, glória, você está entendendo? Diga amém. Dê um glória para Jesus. Aleluia. É fé, irmãos. Elias vai para Sarepta, tem uma viúva lá, eu já dei a ordem, e ela vai te sustentar, Elias. E ele vai, se levanta, e quando chega ali naquele lugar, a mulher estava catando gravetos, irmãos, para preparar a última refeição dela. O pão estava acabando, a lenha estava acabando, o azeite já estava acabando, era a última refeição dela. Quem entende o trabalhar de Deus? Ninguém entende, irmãos, o trabalhar de Deus. Era para Deus ter levado Elias para um lugar de fartura. Aleluia. Mas Deus levou Elias para um lugar onde a presença de Deus estaria com ele. E coisa boa é estar onde a presença de Deus está. Aleluia. E aquela mulher preparando o alimento ali, a preparar o alimento, o profeta chega e diz assim. Então ele se levantou, verso 10, então ele se levantou e foi para Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traz-me, peço, numa vasilha, um bocado de água que beba. Veja, a situação estava difícil, não tinha chuva, não tinha água, e o profeta chega pedindo o quê? Água. E ali ela responde para ele, e indo ela trazê-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão da tua mão. Ela já ia buscar água, ele chama ela, vem cá, traz também um bocado de pão para mim, que eu também estou com fome, né? Nas minhas palavras, estou com fome, traz pão também para mim, água. Olha o que ela responde no versículo 12. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. Vê que apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Aí o 13 diz, e Elias lhe disse, não temas, não temas. Deus está dizendo para você nessa tarde, não temas. A situação está difícil, não temas. Você não está vendo saída, não temas. Você não está vendo solução, não temas. Você está pensando que é o fim, não temas. Assim diz o Senhor para você. Sabe por quê?
Olha, não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-o para mim. Depois fará para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. Se eu fosse você, eu estava dando glória para Jesus nessa tarde. Oh, glória, você entendeu que em meio à crise não vai faltar o pão, em meio à crise não vai faltar a água, em meio à crise não vai faltar as vestes, em meio à crise não vai faltar o dinheiro, porque Deus é o Deus que vai prover. Mas para isso tem que ser obediente. O profeta disse, vai, faz primeiro para mim, para eu receber eu tenho que dar. Aleluia, glória a Deus. Ela primeiro tinha que fazer para ele, obedeceu a voz do profeta. Ela entendeu que se ela se doasse primeiro para o Senhor também faria por ela. Tem que dar para receber, entendeu? É obedecer, é você. Irmãos, olha, deixa eu contar algo agora que o Espírito Santo estava me lembrando. Certa vez eu estava em casa, faz alguns anos isso, e eu ia almoçar, e só tinha aquele almoço. Tinha nem na panela, nem no armário, não tinha mais em canto nenhum. Era só ali, só o prato. E eu ia almoçar e eu dizia, Deus proverá, né? E quando eu sento na mesa que eu vou almoçar, alguém bate na porta. E quando aquela pessoa bate na porta, aí a pessoa fez assim, irmã, me dê uma ajuda, mas eu não quero dinheiro, nem quero alimento, eu quero um almoço, irmã, a senhora tem? Irmãos, na mesma hora o Espírito Santo de Deus disse assim, pegue o prato e dê a ele. Eu disse, Jesus, não, Senhor, eu vou fazer isso não. E Jesus dizia, dê a ele. E a pessoa disse, irmão, pode ser pouquinho, não precisa ser muito não, mas é que eu estou com tanta fome. E ali eu vou pegar. E eu entrei, irmãos, e eu confesso, eu fiquei na mesa ali lutando com Deus. E eu dizia, Deus, eu só tenho isso. Deus disse, se eu der, eu vou ficar com fome. E agora, como é que vai ser? E o Senhor me provou ali naquele dia. E Deus disse, dê a ele, dê a ele. E ali eu peguei o alimento e dei para aquela pessoa. E a pessoa comeu, glória a Jesus, devolveu o prato e eu entrei. Quando eu entrei, eu comecei a chorar. E eu disse, e agora, Jesus? Ele comeu e eu, como é que eu vou ficar? Irmãos, coisa boa, olha, é obedecer. Guarde essa palavra no seu coração. Obedecer a Deus. Quando Deus mandar, faça. Aleluia, glória a Jesus. E não passou muito tempo não, viu? E ali eu chorei nos pés do Senhor, disse, amém, Jesus, seja feita a tua vontade. E foi feito, glória a Deus. Ele se alimentou, amém. E eu fui louvar. E eu comecei louvando dentro de casa. E com pouco tempo, chegou uma pessoa. Irmã Válbia, oi, eu vim falar com a senhora. Pois não, aí fui abrir a porta e disse, olha, eu estava em casa, olha o que Deus mandou trazer. Uma cesta básica, irmãos. Oh, glória a Jesus! Olha, eu nem pude levar para dentro de casa. E ali eu comecei a chorar e eu comecei a glorificar. E Deus disse assim para mim, a partir de hoje, não falta pão na tua mesa, não falta veste no teu armário, não falta água, porque eu cuido de ti. Adaraga sobre canchorabadacai. E até hoje não tem faltado nada. Deus tem provido. Aleluia, Ele tem cuidado. Ele manda daqui, Ele manda dali, mas chega. Ai, sobre canchoreda camanai. Eu não sei de onde vai vir a provisão de Deus, mas eu sei que está chegando coisa grande, pastor Fagner. Se prepare, pastor Decachoreda. Choraga sobre derimicamanaragasei. Aleluia, tem coisa grande chegando para a vida dessa igreja, porque Deus está nesse lugar.
Andaiaia sobrederi canchoramadagassei. Aleluia. Pare de questionar e somente glorifique e adore. Aleluia. Quem depende de Deus, irmãos, vive milagres. Mesmo quando o ribeiro seca e continua acreditando na provisão e providência de Deus. Quem confia em Deus vive o sobrenatural. Vê Deus fazer coisas maravilhosas, não só na própria vida, mas na vida do próximo também. Aleluia. Elias viu o milagre ali acontecendo. 3 anos e meio de seca. E não faltou pão para ele, nem para a viúva, nem para o filho da viúva. E não faltou a água para nenhum dos 3. Aleluia. Ele é fiel. Só que tem um detalhe. No versículo 12, a mulher diz assim: porém ela disse: vive o Senhor teu Deus. Ela ainda não conhecia Deus. Vive o Senhor teu Deus. Aleluia. E o que acontece agora? Elias está ali morando na casa daquela mulher. Deus está mandando o alimento. Só que o filho daquela mulher adoece. E quando aquela criança adoece, a Bíblia diz que aquela criança chegou a falecer. E diz assim, leia comigo, no versículo 18, desculpa. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu a mim para trazeres à memória a iniquidade e matares o meu filho? 19. E ele disse: dá-me o teu filho. E ele o tomou no seu colo e o levou para cima ao seu quarto, onde ele mesmo habitava, e deitou em sua cama e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem eu moro afligiste, matando o seu filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Então Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa. Então o entregou à sua mãe e disse: vê que teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdadeira. Aleluia. Se prepare. Andaraga sobrederi camanaiaçou. Porque quem está duvidando de que Deus é na tua vida vai ter que ver. Daraga sobre camanaiaçou. Porque Deus preparou Elias, levou Elias para lá para fazer com que o milagre acontecesse, para que alguém que era incrédulo visse que Deus ainda faz milagres. Aleluia. Aquela mulher estava vivendo o milagre da alimentação. Todos os dias tinha pão, todos os dias tinha água. E ela agora viu o milagre da vida. Oh, aleluia. Ela viu Deus operar diretamente na vida do seu filho. E ela reconheceu que Deus verdadeiramente era na vida do profeta. Aleluia. Alguém vai ter que ver que verdadeiramente Deus é na tua vida. Alguém que duvida vai ter que ver que Deus é na tua vida. Alguém que critica vai ter que ver que Deus é na tua vida. Aleluia, porque Deus vai criar situações em que alguém vai te chamar, sobre vai pedir socorro para você clamar ao seu Deus, e você vai clamar a Ele, e alguém vai dizer: verdadeiramente Deus é na vida dela, verdadeiramente Deus é na vida dela, verdadeiramente Deus é na vida dela. Oh, glória! Aleluia! Glória a Jesus. Quem obedece vive milagres. Aleluia, glória a Deus. E eu finalizo dizendo: Deus não depende da realidade humana para operar milagres. Deus não depende de mim e de você para fazer aquilo que Ele quer fazer. Deus não precisa de mim e de você para fazer aquilo que Ele quer fazer. Ele conta comigo e com você, mas Ele não depende de mim e de você. Somos nós que dependemos dEle. Deus está no controle de tudo.
Amém? E Deus está nessa situação te tornando sensível à voz do Senhor. E quando se esgotar todas as possibilidades e você entender que não é você e sim é Deus quem faz, é Deus quem pode, é Deus quem manda, é Deus quem age, é Deus que provê, é Deus que muda história, é Deus que multiplica, é Deus que cuida, aí você vai viver coisas sobrenaturais, aí você vai viver milagres, aí você vai viver situações que você diz, meu Deus, só o Senhor para me proporcionar uma situação como essa. Então, obedeça, glorifique o nome do Senhor. Eu tenho escutado, irmãos, muitas pessoas esses dias dizendo, vai piorar, vai piorar, vai piorar. Mas dentro do meu coração arde a esperança de que coisas boas também vai acontecer. Porque foi nessa pandemia que Deus ele me abençoou ricamente. Foi nessa pandemia que eu vivi coisas que eu não pensei que iria viver. Aleluia. Então eu posso dizer que tem coisa boa chegando. Tem mudança de Deus também chegando. Tem promessas de Deus que serão cumpridas neste ano de 2022 na tua vida. Promessas antigas. Anda sobre decante orabadagai. Promessas antigas que tu diz assim, não vai mais acontecer. Deus diz assim, vai acontecer, porque quem prometeu foi eu. Não está nada perdido, Ele está no controle de tudo. Oh glória, e eu louvo a Deus, irmãos, por esta tarde. Queria pedir permissão ao pastor.